E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Não é uma derrota no futebol que vai abalar a nossa saúde, né? E a nossa vitalidade, vontade de fazer as coisas da melhor forma possível. Afinal de contas, nós queremos ser os melhores nas nossas profissões, no nosso estudo, como pais, irmãos, filhos, amigos, esposos, esposas. Bem, é isso, galera. É isso que a gente precisa tentar ser. Então, um abraço para todos vocês e lembrando que nós sempre estamos aqui orando por vocês, para que Deus abençoe, proteja e oriente cada um de vocês. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre Palmeiras e Ceará, é claro, vitória do Palmeiras, 3-0, teve seus méritos para vencer. Achei que o placar não refletiu o que foi em si o confronto. O placar final de 4-0 não reflete o que foi o confronto num todo, mas reflete o potencial desse time do Palmeiras. A gente vai conversar mais sobre isso no vídeo. O técnico Léo Condé faz uma avaliação da temporada até aqui, nessa que é a primeira eliminação do Ceará em uma competição na temporada 2025. E agora, olha como é louco o calendário do futebol brasileiro. O Ceará teve um jogo adiado, que seria no final de semana contra o Botafogo, vai passar até o dia 1º de junho, ou seja, maio, esqueçam, o Ceará não joga mais. Vai jogar no dia 1º de junho. E aí ele vai jogar 3 partidas em 7 dias. Olha que coisa maluca. Você passa 10 dias sem jogar, volta e joga 3 partidas em 7 dias. Eu conto tudo isso para você, a gente conversa mais sobre isso, você vai comentar, a gente vai conversar muito aqui no vídeo. Daqui a pouquinho é tempo para você deixar o seu like. O seu like é muito importante, você já conhece os nossos vídeos, já sabe a forma de ser, já sabe os nossos assuntos, então deixe o seu like, ele é sempre muito, muito importante para todos nós e para dar força ao nosso canal aqui na plataforma. Se quer engrandecer o nosso canal, deixe o seu like, não esqueça do seu joinha legalzinho, like, como você preferir. E a sua inscrição no canal é sempre muito importante. Então, vá lá na nossa página principal, você vai encontrar inscreva-se. Você dá uma clicada no inscreva-se, aí vai estar inscrito no nosso canal. Vão vir as opções do sininho. O sininho determina o tipo de notificação que você quer. Eu quero a fazer todas as notificações, a confirmar todas as notificações. Por quê? Porque confirmando todas as notificações, todo vídeo novo que tiver chega para você e aí você pode acompanhar todas as notícias. Então, se inscreva e ative todas as notificações. Agora, uma mensagem de Primos Motopeças e no retorno a gente conversa bastante sobre esses assuntos sobre o Ceará. Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Vamos conversar sobre esse Ceará e Palmeiras. Bem, um primeiro tempo que o Ceará fez, que eu achei um primeiro tempo muito seguro, né, sem sofrer grandes sustos no primeiro tempo. Teve aquele lance, né, já começando a mostrar todo o futebol que é próprio dele, do Estevão, onde ele faz uma tabela, sai na cara do gol, e aí o Fernando Miguel
faz uma boa defesa. Achei que o Marlon também teve uma participação para essa defesa, porque ele chega tentando bloquear a jogada e o Estevão talvez até se precipitou um pouco, bateu logo. O Fernando Miguel fecha muito bem ali o ângulo e faz a defesa. Acho que foi o lance que o Palmeiras teve. O Ceará teve o lance do gol que foi anulado, né? O Pedro Henrique recebe o lançamento e já tira o goleiro, na sequência faz o gol. Estava impedido sim, por um pouquinho assim, questão de alguns centímetros, estava impedido o Pedro Henrique. Imaginem só, não é que o Pedro Henrique tenha levado com a mão, não é que ele tenha empurrado ninguém, foram milímetros de impedimento. A jogada em si foi muito bonita. Se ele não está impedido, nós teríamos um outro jogo no Allianz Parque. Mas o fato é que ele estava sim à frente, estava sim em posição irregular, o gol não valeu. E no segundo tempo, eu até achei que o Ceará estava começando o segundo tempo melhor, marcando um pouco mais à frente e entendendo, claro, que o 0-0 não lhe servia. Foi muito bom para o primeiro tempo, mas para o jogo não, ele precisava vencer, ele tinha perdido a primeira partida. Só que aí o gol acontece, o Ceará acaba cometendo o erro, que eu acho que esse foi o erro capital, né? Houve outros erros, a gente pode destacar aqui, mas o erro capital foi o pênalti, né? O Dieguinho, que é um jogador que erra pouquíssimo, não estou falando nesse jogo, falo na temporada, ele erra pouquíssimo. Ele imaginou que faria uma proteção, só que o Estevão é um cara muito leve, estava muito bem no jogo. O Estevão consegue passar por ele, e aí ele se joga no carrinho, acaba atingindo o tornozelo do Estevão. Por mais que ele não tivesse fechado, né, ou aberto, né, a perna total, você vê quando ele toca, ele para, né, ele não empurra mais o pé do Estevão. Mas por mais que não tenha acontecido isso, principalmente hoje em dia, que você vê o lance na câmera lenta, fica muito na cara que ele vai no tornozelo do jogador e faz a falta. O que eu quero dizer com ele não empurrou? Não acredito que houve intenção, não havia intenção de qualquer forma ganhar aquela jogada. A intenção era que deixasse a bola sair ou que o Fernando Miguel pudesse chegar. Mas acabou o Dieguinho realmente cometendo a falta na área. Falta na área, todo mundo sabe, é pênalti. O pênalti se transformou em gol, não no pênalti em si, que o Fernando Miguel pegou, mas no rebote. E a partir dali já era uma situação que não era 1-0, era 2-0. Porque como eu tinha dito em vários vídeos, a gente conversando aqui, o Ceará já começava o jogo perdendo, o Palmeiras já começava o jogo vencendo por 1-0. E aquele gol ampliou essa vantagem. Era tudo que o Palmeiras queria, porque ele sabia que a partir dali, faltando ali menos de um tempo de jogo, o Ceará teria que sair como saiu, daria espaço como deu, e aí pegamos uma noite do Estevão inspirado, todo mundo falando para ele que era o início de despedida do Palmeiras, último jogo dele pelo Palmeiras nesta Copa do Brasil, já que ele vai embora depois do Mundial de Clubes. Então o garoto apareceu, realmente é um jogador com uma técnica apurada, está acima da média para o futebol brasileiro, marcou o segundo gol, o terceiro já foi uma consequência disso, embora a gente não possa tirar os erros. No segundo gol, o erro é o passe, e o Rafael Ramos não estava na marcação, como ele esteve na marcação do Estevão praticamente todo o jogo, dificultando, não é que o Estevão não tenha feito nada, mas dificultando que o Estevão pudesse mostrar seu bom futebol. E alguém vai dizer, não, mas tinha o Marlon chegou, o Marlon é o zagueiro, ele guarda uma posição no outro setor, precisa de uma dobra de marcação, que era o que ele fazia em alguns lances com o Rafael Ramos, e o Rafael não estava ali, porque estava procurando o ataque, também não estava errado, o Ceará não podia ficar perdendo o jogo por 1-0, tinha que tentar empatar, porque só uma vitória, né, e uma virada, nesse caso, daria a ele a condição de ir para os pênaltis. Então, acho que o erro foi a questão de que você tomou o primeiro gol, e o primeiro gol ensejou todo o resto. O terceiro gol do Palmeiras, do Flaco, erro do Marlon. Vai dar a cabeçada, ao invés da bola sair da área, a cabeçada mais para cima,
o atacante consegue dominar, consegue enganar, fez que ia para a esquerda, foi pelo lado direito e acabou marcando o gol. Tem o erro sim do Marlon, mas é tudo consequência do Ceará ter tomado o primeiro gol. Estava todo mundo muito afamado, estava todo mundo querendo acelerar as jogadas, vendo ali que se fizesse um gol havia possibilidades, mas acabou não acontecendo. E esse é o Palmeiras. Um time que, sim, sabe ir à frente, sim, sabe marcar gols, sim, sabe ser letal, mas que não se importa de ficar lá atrás defendendo se aquilo der a ele a vitória, a classificação, o título. Ele vai fazer isso. Ele não vai pensar duas vezes. É a característica do Abel e é essa característica que ele passa para os seus times. E o Palmeiras, mais uma vez, foi isso. Enquanto o jogo esteve com o Ceará querendo atrair o Palmeiras para o contra-ataque, o Palmeiras não se sentiu atraído e ficou naquele setor onde ele poderia sim atacar, mas não dar o contra-ataque ao adversário. E quando marcou o primeiro gol, aí o Palmeiras fez o que ama. Se retraiu, esperou o espaço veio, o jogo teve a condição de acrescentar ao Palmeiras as oportunidades que lhe deram a vitória por 3-0. Se der chance esse time do Palmeiras, dificilmente ele não vai marcar. Aconteceu contra o Bahia, eles perderam a partida em casa, mas se você for reunir os melhores momentos do jogo, você vai dizer, poxa, mas eles deram muito azar. O Palmeiras realmente teve muitas chances de gol, mas acabou não marcando os gols. Tem dia que acontece isso, não foi dessa vez, e o Ceará acabou eliminado da Copa do Brasil. O técnico Léo Condé fala sobre essa questão do pênalti, como é que ele viu, e principalmente do jogo em si, dessa derrota do seu time, eliminação na Copa do Brasil diante do Palmeiras. O jogo, a gente já esperava um jogo muito difícil, é sempre complicado jogar contra o Palmeiras, ainda mais aqui com o mando deles, né? Então a gente foi muito bem marcado, não conseguimos sair da marcação do Palmeiras desde o início do jogo e a gente não conseguiu desenvolver bem o nosso jogo, digamos assim. Mas foi passando o tempo, a gente foi se adaptando ao campo, foi ganhando confiança e no final do primeiro tempo a gente já foi equilibrando um pouco. Tivemos até uma boa chance, milimétrica ali o impedimento do Pedro Henrique, né? Fizemos o gol, fizemos alguns ajustes no intervalo, voltamos um pouco melhor, né, do que foi o primeiro tempo. Eu acho que no momento que a gente começou a criar algumas situações ali com o Rafael Ramos, com o Galeano, a gente acabou cometendo pênalti e eu acho, depois vendo ali, eu acho que foi pênalti, né? A gente, no calor do jogo ali, reclama, mas a equipe sentiu muito, né? O Palmeiras fez o gol e a gente, uma competição eliminatória, a gente tinha que se lançar, não tinha como ser diferente, a gente arriscou e ofertou o que o Palmeiras tem de melhor, né? Que é a transição, o jogo rápido, e acabou que o Palmeiras fez o segundo gol e ali praticamente definiu a partida. Penso eu que a equipe do Palmeiras extremamente qualificada, muito bem treinada, um dos melhores elencos aí do futebol brasileiro, da América do Sul, mas o que fez a diferença hoje é o talento, né, brasileiro, que é o Estevão, talento, jogador acima da média, que praticamente definiu a partida ali em dois lances. E depois a gente teve alguns momentos ali que a gente um pouquinho mais de capricho, a gente poderia ter diminuído o placar, mas o terceiro gol também já foi meio que no final ali, já meio que no desespero. Mas a gente sai lamentando muito, o placar eu acho que foi até um pouco elástico, mas a gente gladiou até certo momento, serve algumas situações de aprendizado para a sequência da competição. Agora é momento da gente recuperar, fizemos 3 jogos em sequência, para que a gente possa fazer uma boa semana de trabalho aí e enfrentar o Atlético no domingo. 2 questões eu quero destacar no que disse aí o Condé. Primeiro, a leitura do jogo dele, no meu ponto de vista, perfeita. Ele sabe que seu time precisava jogar com uma estratégia. E quando essa estratégia se tornou furada, porque para ter essa estratégia, o Palmeiras teria que estar sempre no fio da navalha. Como é que é no fio da navalha? Estou classificando, mas se tomar um gol me dou mal. Então, daí a estratégia do Condé funcionaria. Quando faz o segundo gol, aí ele tem que mudar de estratégia, porque aí é ele que não vai para lugar nenhum, e aí ele precisa abrir o jogo, e nisso o Ceará
toma os gols. Isso aí concordo totalmente, o Condé está 100% certo em relação a isso. Outra coisa que ele está correto é em relação ao Estevão. Quando você tem um cara diferente, quando você tem um jogador com uma técnica apurada e além de ter essa boa técnica, ele sabe que vai sair, então tem a motivação de sair marcando gols, dando classificação ou ajudando na classificação do seu time, fica muito difícil realmente, porque é um cara jovem, com uma técnica, com uma vontade diferente e quando juntam essas coisas, olha, é difícil você parar, você marcar um jogador assim. O Ceará estava até conseguindo, mas o pênalti acabou com tudo isso. Então, em relação à terceira questão que eu queria levantar do Condé nessa resposta, é em relação ao pênalti. Nada daquela questão do treinador de que sempre está certo e sempre os árbitros estão errados. O Condé deixou claro, houve o pênalti. Não houve a intenção, talvez, do Dieguinho fazer. Mas não se marca por intenção a falta. Se marca porque ela foi cometida. E o Dieguinho, sim, cometeu falta em cima do Estevão. Por isso, o pênalti acabou sendo marcado. Essa foi a primeira competição na temporada que o Ceará foi eliminado. Vamos lembrar aí. O Ceará disputou o Campeonato Cearense, foi campeão. Está na disputa da Copa do Nordeste, ainda está na briga por uma vaga nas quartas de final da competição. E na Copa do Brasil, as terceiras 3 competições que tem fase eliminatória, aí o Ceará é eliminado na terceira fase da competição. Então, é a primeira competição no ano que o Ceará é eliminado e nós já estamos aí em maio. E o Condé faz uma avaliação da temporada do seu time, a temporada do Ceará até aqui. Claro que a gente lamenta muito o resultado adverso, a eliminação na Copa do Brasil, mas o planejamento tem sido cumprido de uma maneira satisfatória, né? Conquistamos o título estadual, o projeto era avançar pelo menos até a terceira fase da Copa do Brasil. É claro que o sorteio não foi muito legal com a gente, né? Pegamos aí uma das melhores equipes da América nesse momento, mas a gente no Brasileiro, como você mesmo citou, a gente vem fazendo uma competição muito positiva. A Copa do Nordeste também a gente está caminhando bem, com possibilidade boa de avançar. Agora é olhar para frente, continuar com essa boa sequência. O Campeonato Brasileiro é realmente muito difícil. A gente vai ter agora 2 jogos antes da pausa e pode se movimentar muito o mercado. A gente tem assim um elenco positivo. É claro que o clube está sempre atento, né, nas movimentações do mercado, mas agora é terminar bem esses 2 jogos aí dessa etapa, tentar também concretizar a classificação da Copa do Nordeste e depois sentar junto com a direção. Vai ter uma pausa praticamente de 1 mês. Claro que a gente não vai ficar 1 mês parado, vai parar 10 dias, mas vamos retornando os treinamentos, vamos ter mais 20 dias para se preparar para a reta final da temporada. Claro, muito óbvio que a avaliação tem que ser positiva, né? Você é eliminado na Copa do Brasil, talvez pelo maior favorito da competição. Talvez o Palmeiras não seja mais favorito na Copa do Brasil, porque ele tem a Libertadores. E Campeonato Brasileiro todos têm, mas ele tem a Libertadores com a possibilidade real de ser campeão. E talvez em algum momento, nessa questão de preferência, a Libertadores realmente será a preferência em relação à Copa do Brasil. Mas nesse momento que ele está podendo usar a força máxima, o Palmeiras é favoritíssimo dentro da Copa do Brasil. Mais até do que o Flamengo, são elencos semelhantes. O Flamengo até joga um futebol mais bonito, é mais vistoso de você ver, é melhor ver os jogos do Flamengo, tanto por causa dele, quanto porque ele dá espaço para os adversários jogarem. Do Palmeiras é um jogo mais feio, mas que de repente, como ele tem jogadores individualmente com capacidade técnica como a do Estevão, saem jogadas brilhantes, situações brilhantes, mas não é o jogo todo assim e dificilmente ele dá espaço para o adversário fazer isso em cima dele. Então não são jogos muito bons de se ver, mas são jogos de resultado, porque é isso que o Alberto Ferreira trouxe para o Palmeiras. Um futebol de grandes resultados, e de Copas Libertadores, e de campeonatos brasileiros, de grandes resultados. Então, o Ceará perdeu para esse time. Um time que, olhando o elenco, é um dos favoritos, se não o principal favorito, para conquistar
essa Copa do Brasil. Então, tem que olhar para as demais competições, como disse o Condé, e principalmente, claro, como eu já disse aqui, aquela que paga a tua conta. Aquele que você tem uns bicos, mas tem aquele que tem emprego, né? É esse que no final do mês, ou a cada quinzena, deposita o dinheiro, pinga ali, e você continua vivendo sua vida. Então, para o Ceará, esse chefe, esse patrão, essa empresa, se chama Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, aonde o dinheiro que vem lhe dá a condição de ter os investimentos que um clube de Série A do Campeonato Brasileiro tem. Então, esse campeonato, essa competição, ela tem que ser sempre prioridade na vida do Ceará. E, nesse momento, ele tem que priorizar, como tem feito, né, até aqui, o Campeonato Brasileiro, para que a sua permanência por muito tempo no Brasileirão o torne um clube com condição financeira para algum dia, daqui a alguns anos, disputar coisas maiores. Seja no Campeonato Brasileiro, seja numa Copa do Brasil, seja numa Sul-Americana, seja numa Libertadores. Mas a chave de entrada para tudo isso é o Campeonato Brasileiro, e ele precisa sempre ser priorizado. Vamos pensar no Ceará daqui para frente. O Condé falou das competições, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste. Pois é, tem jogos pelas duas competições até essa parada para o Mundial de Clubes da FIFA. O que vai acontecer com o Ceará? Final de semana, ele folga, os jogadores folgam, não vai ter trabalho sábado e domingo. Aí o grupo se reapresenta na segunda-feira, por quê? Porque tem a semana toda para trabalhar, para jogar domingo que vem contra o Atlético Mineiro, quer dizer, o Ceará jogando dia 1º de junho em casa contra uma das equipes com ótimo elenco, mais fortes também desse Brasileirão, às 6h30 da noite. Esse é o próximo jogo do Ceará na temporada. Só no dia 1º de junho, mas esqueçam, o Ceará não joga em maio. Aí começa uma maratona, né? 1º de junho, Atlético Mineiro, 6h30 da noite no Castelão. 3 dias depois, 4 de junho, o Ceará enfrenta o Botafogo, quarta-feira, 8 da noite, desta quarta-feira, dia 4 de junho, o Ceará, no Rio de Janeiro, enfrenta a equipe do Botafogo. Aí mais 3 dias, vai voltar para o Nordeste, mas não vai jogar em casa. Vai jogar no Maranhão contra o Sampaio Corrêa, em São Luís, dia 7 de junho, às 5h30 da tarde. Tá percebendo aí, né? O jogo contra o Atlético Mineiro. Dia 4, a partida diante do Botafogo. Dia 7 é o Sampaio Corrêa, o adversário do Ceará. São 3 jogos aí em sequência. Aí para tudo, jogadores do Ceará devem ficar até o dia 17 de folga. Eles vão ter esses 10 dias aí para, como se fossem férias de intertemporada, férias de meio de ano. São 10 dias e no dia 18 eles retornam e aí começa a preparação do Ceará já para o reinício do Campeonato Brasileiro depois do Mundial de Clubes. Datas, não tem nada marcado. Vocês podem dar uma olhadinha lá no site da CBF, não tem nada marcado, né? Essa imagem que eu peguei no Google fala do clássico contra o Fortaleza para o dia 12 de julho. 12 de julho. Mas aí é a confirmar. Então é algo que é possível que aconteça. O Ceará tem esse jogo contra o Fortaleza, tem um jogo contra o Fluminense, que está colocado aí como adiado. Na verdade, todos esses jogos acontecem das próximas rodadas até a rodada número 11. Se joga agora, são 38 rodadas, então as outras 27 vão acontecer no segundo semestre de 2025, depois do Mundial de Clubes da FIFA. O que será precisa fazer agora? Precisa pensar nesses 3 jogos, porque é muito legal classificar na Copa do Nordeste e, como eu disse, Campeonato Brasileiro é sempre prioridade. Então, se conseguir marcar uma boa pontuação, tem 6 pontos em disputa
no Brasileirão. Se conseguir pelo menos 3 na sua vitória em casa contra o Atlético Mineiro, muito importante para manter aquela média e se manter na primeira página da tábua de classificação desse campeonato brasileiro. Então, isso aí é importante. Depois tem o jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. E aí não tem o que você, não tem prioridade, porque é Copa do Nordeste, o brasileiro é prioridade, você sempre fala isso, eu falo, é verdade, tem que ser assim, mas não tem prioridade, porque você só vai voltar a jogar no brasileiro depois do Mundial de Clubes. Então, contra o Sampaio, força máxima. Vencer o jogo, se possível, lá em São Luís, e classificar, se possível, classificar em segundo no seu grupo, primeiro não dá mais, e classificando em segundo, fazer as quartas de final como mandante. O terceiro do grupo A é o Ferroviário, então o Ceará jogaria contra o Ferroviário como mandante, jogo único, para tentar uma vaga para a fase seguinte da Copa do Nordeste. Então é isso que o Ceará precisa fazer. Agora se classificam 4 times de cada um dos grupos, então vamos às quartas de finais, são 8. O Ceará, se o Ceará conseguir chegar às quartas e conseguir passar e chegar às semifinais, e nas semifinais são 4 times, também será jogo único, possivelmente o Ceará vai jogar fora, porque ele não é primeiro, então ele não tem essa certeza de que vai jogar em casa, pode jogar fora de casa, mas em jogo único tudo pode acontecer, e depois disso a final de Copa do Nordeste, que é algo também possível para o Ceará, sempre lembrando que Copa do Nordeste é ótima, mas a prioridade precisa ser sempre quem paga a sua conta. Quem paga a sua conta? Quem paga a conta do Ceará? Brasileirão. Campeonato Brasileiro, neste momento, da Série A. Então essa tem que ser a prioridade. Mas se der para beliscar ali uma Copa do Nordeste, não pense 2 vezes, o Ceará tem que ir lá e também beliscar esta competição, esta Copa do Nordeste. Quero saber de vocês o que pensam. Essa eliminação para o Palmeiras, vocês viram de uma forma diferente? O que vocês acham que faltou? O que vocês acham que pode ser feito de diferente? Vamos pensar nesse tempo de preparação, nos próximos jogos que o Ceará tem pela frente. São 3 jogos para encerrar a temporada, 2 importantíssimos pelo Campeonato Brasileiro e um que define a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Escrevam aí o que vocês pensam disso, comentem que eu vou comentar junto com vocês e a gente vai conversar sobre tudo isso. E uma outra questão, no próximo dia 2, o Ceará joga, vocês lembram? Dia 1, dia 1º contra o Atlético Mineiro. No dia seguinte, abre-se a janela do Mundial de Clubes. Essa janela era só para os clubes que vão disputar o Mundial, mas a FIFA pensou, esses podem se reforçar, vão voltar para os seus campeonatos reforçados e os outros não podem, então vamos abrir para todo mundo. Coisa mais correta. De 2 até 10 são 9 dias que a janela vai estar aberta. Eu já disse aqui, conversando com vocês, que o tempo é pequeno, mas como seria interessante contratar exatamente nesse momento? Porque você contrata o jogador e ele vai ter toda a sua intertemporada para reinício do Brasileirão, para chegar, para conhecer o trabalho do novo técnico, né? Ele estava no outro clube, chegou a um novo técnico para ele, o trabalho desse novo clube, como é que é se ambientar seus parentes, né? Esposa, filhos, na cidade, e quando voltar já está tudo no ponto só para jogar bola, já entendendo seu papel no time, no elenco, como vai ser, quando vai entrar, como vai jogar, porque tem um período de trabalho para mostrar tudo isso. Então, é complicado, eu sei que é difícil, eu sei que mas é uma oportunidade, isso eu tenho certeza que é. Então, se será conseguir contratar exatamente nessa janela, ele tem uma chance muito maior de acerto nesses atletas. Claro, tem que ser bom jogador, não adianta tempo para jogador que não vai chegar e agregar nada. Mas se há jogadores com certa capacidade técnica que serão contratados, se eles tiverem essa contratação antecipada, porque depois, né, tem a segunda janela nacional de transferências, mas se ela puder, a contratação ser antecipada agora, já para essa janela do Mundial de Clubes, a chance desses jogadores renderem mais, ela é muito maior por conta dessa parada
por conta de todas essas questões que eu coloquei, que são importantes. Para qualquer ser humano, você imagina, para um ser humano que vive do alto rendimento, que é o atleta de futebol. Deixe seu comentário também sobre isso. É bem importante que o Ceará faça, assim, algumas contratações nessa janela. A gente percebe os outros clubes também se movimentando. Muita gente vai contratar nessa janela. Clubes que estão lá embaixo, clubes que estão lá em cima, clubes que o Ceará vai enfrentar nesse Campeonato Brasileiro. E o Ceará precisa ainda de muitos pontos para poder confirmar a sua permanência e depois, quem sabe, brigar por algo mais dentro dessa competição nacional. Quero agradecer demais você estar conosco, ter participado, já está pensando aí no que vai colocar no seu comentário, comente, converse comigo, eu mesmo respondo todos os comentários, então a gente vai conversar bastante sobre essa questão, ou essas questões que foram levantadas aqui. Eu agradeço muito a sua participação, quero pedir que você deixe o seu like, quem gostou não tem nenhum motivo para não ir lá e clicar no legalzinho assim, o like, ele é muito importante, ele engrandece o nosso canal aqui na plataforma. E se você ainda não é inscrito, também está na hora de você fazer a sua inscrição. Página principal, tem lá inscreva-se, você clica, se inscreve, vira o inscrito, quando vier o sininho, ativa todas as notificações, porque ativando todas as notificações, sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube, a plataforma, manda para você e você vai poder também acompanhar conosco aqui todas as informações. Nosso compromisso segue sendo o mesmo, amigo, amiga, se Deus nos permitir, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!